Vocês sabiam que mais de 60% dos brasileiros têm receio na realização de operações e transações online? Pois é, gente. Garantir um processo de identificação seguro é sempre desafiador, seja presencial ou remotamente. A gente falou muito de receio, enfim, mas continuaremos aí por essa linha, porque realmente é pertinente. O roubo e a manipulação de documentos exigem que fluxos mais robustos sejam criados para verificação, no caso da identidade das pessoas. Há algum tempo, instituições públicas e privadas, elas adotam tecnologias e novos fluxos para mitigar riscos na captação de novos usuários e na ampliação, no caso, da oferta para os que já são clientes. Bom, agora a gente vai responder, eu não, no caso, o nosso convidado aqui, nosso executivo, vai responder como é que a Inovatrix pode ajudar nesse contexto. Então, eu dou as boas-vindas ao Renato Moraes, gerente de canais na Inovatrix. Seja muito bem-vindo, palmas para ele. Tudo certo, Renato? Tudo certo, só queria esclarecer uma coisa, eu não fui convidado. Não fui convidado? Não, eu fui escalado. Gente! Fui obrigado. Mas tudo certo, obrigado, tá tudo certo, obrigado. Né? Mas é assim, agora o que a gente quer saber... Eu me prometi que eu vou fazer só uma piadinha, era só essa. Tudo o resto bem. É só demo. Mas a gente não? continua, não Tá. tem problema. Continuamos. Gostamos de bom humor? Gostamos? Ah, sim, então tá bom, Temos ainda mais conteúdo, vamos levar de uma maneira leve, Apesar do medo das pessoas, no sentido que a gente está conversando desde de manhã, porque são dados, tem várias coisas envolvidas, mas a tecnologia, nesse contexto, vem para ajudar, justamente para contribuir. Vamos fazer aquele teste básico, se está tudo certinho com a nossa demo, certo, Renato? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 deu tudo certo, muito bem, muito bem. Agora vamos lá. Vamos lá. A ideia dessa sessão, dessa demo, é trazer para vocês uma espécie de resumo do que foi falado até agora aqui, especialmente nas sessões na sessão do Fernando, aquela explanação que ele trouxe sobre as possibilidades de soluções que a Inovatrix oferece para o mercado, onde a gente pode combinar Waves com outras ferramentas de captura, por exemplo, e gerar não somente segurança, mas gerar negócios para os nossos clientes, os nossos parceiros. E, dentro desse contexto, a gente trouxe aqui a Trust Platform hoje. O que é a Trust Platform? Essa é uma derivação do Waves, tá? Dedicada para parte de onboarding digital, para o cadastro de novos clientes através dos canais digitais, especialmente os canais mobile. Tá? A Trust Platform foi concebida em cima dessa robustez e dessa flexibilidade do Waves. Então, nós capturamos alguns componentes do Waves, especialmente aqueles relacionados ao reconhecimento facial, e trouxemos eles para dentro dessa solução, juntamente com alguns aprimoramentos, alguns desenvolvimentos internos. A gente tem uma equipe, a Inovatrix ela tem quase 20 anos de mercado, A gente desenvolveu os próprios algoritmos de reconhecimento facial, impressão digital, íris, todos eles submetidos a certificações do NIST e regularmente revalidados nessas certificações. A gente procura sempre aprimorá-los lá com 50% dos nossos 200 colegas espalhados pelo mundo, cerca de 50% deles são pesquisadores e desenvolvedores, que trabalham exclusivamente para melhorar os algoritmos e uma parte deles para desenvolver camadas de soluções que podem ser aplicadas sobre esses algoritmos para que a gente possa fazer efetivamente negócios, E para que a gente possa estimular os canais a fazerem cada vez mais negócios. E, nesse caso da Trust Platform, a gente colocou algumas camadas de software em cima do reconhecimento facial para trabalhá-lo e oferecer para instituições. A gente fala muito de banco. Praticamente todas as sessões aqui a gente fala de instituição financeira, de banco, mas a gente quer levar essa solução além. A gente quer ampliar as possibilidades dessa solução. A gente quer ir para uma seguradora, para uma rede varejista, por exemplo, que quer fidelizar os seus clientes, ou mesmo para a venda de ingressos. Eu tenho trabalhado conversando com muitas empresas na América Latina, não só aqui no Brasil, e um exemplo,
Um caso de uso, por exemplo, onde isso se aplicaria, é na questão do chargeback, por exemplo, na venda de ingressos. A depender do país, aqui no Brasil a gente tem um período onde a gente compra o ingresso e a gente pode, como consumidor, reclamar o estorno ou a devolução desse ingresso. Isso funciona da mesma forma em alguns países. Eu conversei com o pessoal da Argentina recentemente e eles têm um índice de mais de 5% de chargeback. O que acontece? O consumidor compra o ingresso hoje, vai ao show e amanhã ele pede o estorno. Isso tem acontecido com uma certa frequência. Pessoas criativas, né? Sim, o fraudador ele é sempre criativo e a gente sempre tem que melhorar. Por isso que a gente tem lá 50 pessoas trabalhando em pesquisa para melhorar o algoritmo, que essa é uma das fontes deles. E a gente tem que trabalhar cada vez mais o nosso mindset para a gente poder aplicar essas soluções para combater essa outra fonte de fraudes, né? E o que acontece? Dentro do regulatório na Argentina, ele compra o ingresso na véspera, ele vai ao show e ele cancela no dia seguinte. E a operadora de cartão estoura no valor e o organizador do evento não recebe. Mas a pessoa usufruiu. Mas a pessoa usufruiu. Como mitigar ou como reduzir esse tipo de fraude? Somente através da comprovação da identidade do indivíduo. E aí através de uma combinação, meu computador, como ele está fora do... Ele vai ficar saindo, mas eu conecto ele aqui, pode ficar tranquilo. Foi? Beleza. Foi. Como a única forma é verificar a identidade do indivíduo. De que maneira? Combinando soluções. Então, a gente vai desde o cadastro, onde aplica-se a Trust Platform, até o controle de acesso. Se eu tenho um cadastro bem feito, um cadastro seguro, onde eu consigo garantir que a foto daquele indivíduo foi bem tirada e que é ele efetivamente, eu envio essa foto para um sistema de controle de acesso e, no dia do evento, essa foto, a gente faz o match na hora da entrada. Essas evidências que são geradas ao longo do processo reduzem o nível, não reduzem o nível de reclamações ou de tentativas de reclamações pelo chargeback, mas na disputa pelo estorno daquele valor, é muito mais fácil para a empresa que está organizando o evento conseguir evitar esse tipo de fraude. E aí a gente faz isso, algumas evidências a gente deixa elas geradas aqui dentro da Trust Platform. O conceito, basicamente, e se a gente olhar para vamos voltar um pouquinho para o sistema bancário, se a gente olhar para o processo de onboard, de um cadastro de um novo cliente, é muito didático. Eu acho que está muito contextualizado para todos nós aqui. O cliente vai tirar as fotos, frente e verso do documento, a gente vai fazer o face match, vai fazer o liveness também, para garantir a prova de vida da pessoa, e vai trazer toda essa informação que foi capturada no front-end, que eu já vou mostrar para vocês, para dentro da Trust Platform, que aqui é onde a inteligência do ABIS trabalha. Tá? Então, eu tenho diversos parâmetros aqui, diversos KPIs ou diversos indicadores que eu ofereço para a instituição que está contratando o serviço. Agora foi, voltou. Para a instituição que está contratando o serviço. Foi, voltou. É um olho no peixe, outro no gato aqui. Exatamente. Vamos lá, muita calma nessa hora. Está duplicado. Deixa eu voltar com ela aqui. Porque essa solução é muito interessante. Vamos lá. Vamos ver. O sinal está chegando aí direitinho? Tá. Ótimo. Voltamos. Voltamos. Beleza. E aqui dentro da plataforma, eu vou procurar olhar só para a minha tela agora, para não dar mais esse probleminha. Então, aqui a gente oferece todos os KPIs, todos os indicadores do processo de onboard. Então, os fatores de avaliação, a gente tem aqui o face match contra o documento, a gente traz o score dele também. Aqui vocês vão ver um vermelhinho, que é a unicidade, é aqui onde o ABIS trabalha com mais força nesse contexto. O liveness, que no caso a gente utilizou um lançamento da Inovatrix, que eu vou mostrar para vocês já, que é o Magnify. A gente verifica também algumas questões relacionadas ao documento.
para evitar que seja um retrato, uma foto, uma impressão do documento que não o original. Nosso algoritmo, especialmente o de reconhecimento facial, e aqui não é para gerar polêmica, são apenas fatores de segurança que a gente traz para o processo. A gente faz uma verificação de idade e uma verificação de gênero. Essas informações geralmente estão declaradas no documento. Se o indivíduo, a data de nascimento do indivíduo, através dela a gente calcula a idade, o gênero, na maioria dos países se usa, o nosso documento futuramente não vai ter, o nosso novo documento não vai ter, mas ainda assim a gente consegue utilizar a idade. E com essas informações declaradas no documento, o nosso algoritmo faz a análise facial e compara se é condizente com aquilo que está no documento. São fatores de segurança, por exemplo, se eu tentar utilizar o documento do meu pai, que tem 71 anos, 72, eu já geraria um alerta para o banco de que é uma possível fraude. Eu posso ter colado a foto do meu documento naquele papel ou naquele cartão. Essa fraude não é exclusiva aqui para o mercado brasileiro, tá? Onde os nossos documentos são em papel ainda. Isso a gente tem relatos que em países vizinhos aqui isso também acontece, de substituição de foto no documento. Enfim, em relação ao documento, aí já é a ferramenta de onboarding que traz algumas informações, se o documento é válido, é reconhecido pela rede neural para fazer a leitura, se é um documento válido daquele país. Se o documento não está expirado, no caso do nosso RG, até então ele não tem um prazo de validade, ele tem a data de emissão, mas não tem um prazo de validade, mas para muitos documentos, como a carteira de habilitação, a gente... olhei o papel de novo, talvez o balanço da mesa. Mas como o documento da gente, a carteira de habilitação, ela tem um prazo de validade, a gente consegue verificar se não está expirada. A gente oferece, no OCR, nós fazemos uma análise de cada campo que foi extraído do documento e oferecemos um score de confiança para cada um. Não olho mais para cá. Isso. Pode ser interferência mesmo. Pode ser. Fazemos uma checagem do perfil de cor do documento também. Então, se o documento é uma cópia em preto e branco ou se ele foge muito do padrão de cor do documento nacional, do documento das especificações do governo, a gente faz essa verificação e verifica também se não é uma foto... Já deu certo. Já deu. Se não é uma foto de uma tela também. E aí aqui a gente começa a ver a mágica do processo. Aqui, nessas primeiras 3 etapas, a gente tem, primeiro, a selfie, onde é feita também... eu peguei um momento meio infeliz dos meus testes, da minha população de base, mas vamos lá. Estava feliz nessa foto, A gente faz a validação do liveness para garantir se é uma pessoa viva e faz o face match contra o crop da foto do documento. Tá? Senhora, agora uma curiosidade, assim, o que acontece, você falou da foto, enfim, né, mas o que acontece se essas fotos, no caso, elas, sei lá, de alguma forma foram mal tiradas, essas selfies, mesmo assim o sistema, ele vai, enfim, de alguma forma ele vai fazer a leitura? A qualidade da foto, ela tem um impacto muito grande num processo de onboarding, tanto no OCR, a foto dos documentos, efetivamente, quanto a foto, a selfie do indivíduo, para que a gente consiga, a rede neural consiga fazer a análise e garantir que a vivacidade da pessoa, a prova de vida da pessoa e garantir um bom score para cada campo extraído. E é por isso que a gente desenvolveu nos nossos SDKs de captura da ferramenta de onboarding o sistema de autocaptura. Com esse sistema de autocaptura, o cliente já não interage mais com a solução a ponto de apertar um botão, que era... Basicamente, nesse momento, a mão do usuário tremia um pouquinho, a foto saía um pouco distorcida, e isso comprometia, de certa forma, o processo de extração dos dados e de análise dos dados. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta onde o usuário é guiado. Talvez seja interessante eu mostrá-la aqui. Eu tenho um Android, a ferramenta está desenvolvida para sistemas iOS, Android ou web, para caso o cliente em questão ou a empresa em questão não tenha um aplicativo disponibilizado, ela pode implementar na página web.
e nós vamos fazer uma leitura. Então, é muito simples, o cliente inicia o processo de onboard, esse SDK é para demonstração, a solução é modular, tá? Então, se o cliente de vocês precisa somente do OCR, eu posso oferecer somente o componente de OCR, se ele precisa somente do captura facial, a gente oferece somente o Face Capture, se precisa somente do Liveness e assim por diante. E bem intuitivo aqui, né? Também bem amigável, né? Aqui, para o propósito da demo, a gente procura sempre ser bem amigável. A gente tem uma equipe de consultoria também que auxilia os clientes não só na configuração dos thresholds, que são os limiares para validação dos processos, das fotos que são retiradas, dos parâmetros biométricos que são extraídos, mas também para a construção do workflow, para que fique mais simples e mais didático para o cliente. Geralmente, quando a gente vai para um aplicativo, a gente está implementando dentro de um app que já está estabelecido no mercado. Então, no caso de um banco, ele já existe o aplicativo, a gente vai apenas criar um workflow lá dentro. E aí a nossa equipe trabalha junto com as equipes da instituição para garantir uma experiência fluida. E Maravilha. Nada melhor que demonstrar isso no nosso próprio produto, né? Claro. Então, a gente pode fazer a captura tanto de documentos de identificação convencionais, ou se o documento possuir um chip NFC, como é o caso do nosso passaporte aqui no Brasil e de outros documentos, a gente pode fazer a extração desses dados e a comparação biométrica através dessa informação, que, na teoria, é muito mais segura, porque ela está armazenada e criptografada dentro do chip. Mas o cotidiano da gente, o dia a dia, mostra que os documentos de identificação são os mais comuns. Então, a primeira etapa, Dani, respondendo sua pergunta, Sim. ele foi mais rápido que eu aqui, o SDK. Você viu? Foi mais rápido que eu. Ele captura automaticamente. Eu vou tentar voltar ele aqui, porque provavelmente ele já me gerou a informação que eu queria. Mas eu quero fazer uma retomada para mostrar para vocês esse aspecto da solução. Ele vai guiar o usuário não precisa apertar nenhum tipo de botão, a ferramenta ela captura automaticamente o documento, ajustando o foco. E se houver algum problema de luminosidade, ela dá indicação também para o usuário. Ele apenas vai movendo e enquadrando o documento. Quando ele chega numa posição onde o SDK consegue identificar que haverá uma qualidade suficiente para a tomada da foto, ele já automaticamente captura. Vou fazer o verso, assim que... Muita calma nessa hora. Com isso, vamos ver aqui. Se vai, bom, vai dar certo. Vai dar certo. Vou capturar o verso do documento, vai ser o mesmo sistema, eu só vou, enquanto corrigimos aqui... Foi? Entrou em idle. Deixa eu ver se eu consigo voltá-lo aqui. Bom. Mas só para contextualizar, então, Sim. Nesse caso, como você comentou, então não tem por que a gente, por exemplo, ter receio de que uma foto mal tirada, no caso, você nem consegue tirar uma foto ruim, porque tem todas essas indicações e o sistema, no caso, ele só vai dar OK dentro dos parâmetros que ele está te indicando. Exatamente. Exatamente. Ele só vai dar a sinalização para o sistema dentro dos parâmetros que eu estou indicando. Então, as fotos vão ser tiradas, vão ser capturadas com a qualidade suficiente, os dados serão extraídos e transmitidos para um Docker, que é o componente back-end da solução que faz a interpretação dos dados do documento, a extração dos dados efetivamente, e também faz a comparação, o Face Match, o Liveness, e essa informação é transferida para a Trust Platform como um dashboard, como a ferramenta de ABES, que vai fazer a comparação ante toda a base de dados e vai oferecer para a instituição um painel de avaliação e tomada de decisão. Entendi. Sobre aquele documento. Essas aplicações que eu mostrei para vocês, o DOT, apesar da gente não estar conseguindo evoluir tão bem aqui, elas estão disponíveis no nosso site, no inovatrix.com/digital onboarding, ou na aba de produto. Vocês têm os links para fazer um download da demo Android, iOS, ou testá-la via web. Tá?
a princípio, quando você faz o download, a pré-configuração dela vem direcionada para a plataforma, para a Trust Platform, que fica na Europa, que é a central. A gente vai disponibilizar para vocês um link também, para vocês testarem ela na nossa instância local, aqui na AWS Brasil. Aqui a gente tem uma versão implementada, ponto 22 do serviço, onde a carteira de habilitação, por exemplo, nacional, o RG, no modelo mais novo, já está treinado na rede neural, e o passaporte, e vocês podem experimentar a solução, fazer as suas interações com a solução e as verificações que podem levar vocês a tomar a decisão de fazer uma implementação para algum cliente. Bom, o que a gente vai fazer agora, já que a gente está com esse... Estamos aí com... Na verdade, a gente já está com o nosso tempo quase estourado. Quase esgotado. Então, a gente vai para perguntas e o que eu queria respostas. só mais um pedacinho, Sim, Dani. claro. O que eu queria mostrar para vocês na Trust Platform é o seguinte: ela vai fazer tanto o 1 para 1 contra o documento, como o 1 para N. Ela vai pegar toda a base dos usuários que fizeram o onboarding e vai vasculhar se aquela foto ou o nome que está cadastrado naquele documento já tentou fazer um cadastro em algum outro momento. E vai apontar para vocês, em cada passo, se aquilo pode ou não ser uma fraude. Tá? E esse painel, essa Trust Platform, ela foi construída em cima do ABIS, com o desenvolvimento de novas capas de software, para oferecer para a instituição uma ferramenta amigável, fácil de interpretar e que leve vocês a tomar a melhor decisão possível, ou que leve o seu cliente a tomar a melhor decisão possível na hora de aceitar ou não um cliente. Lá é possível configurar cada um dos parâmetros limiares para cada etapa do processo, para o Face Match, para o Liveness, para o OCR. Você pode definir o que fazer para cada resultado recebido. Por exemplo, se o score para o Liveness for abaixo de 80, você pode definir como recusar o usuário e negá-lo automaticamente. Se estiver entre 80 e 90, você pode sugerir uma revisão da mesa de fraude. E acima de 90, acima de 90, aceitá-lo automaticamente. Será que eu tenho 2 minutos a mais? Claro, agora só está em intermitência, mas a gente vai conseguir. Agora a gente nem se mexe aqui, né? Peraí, deixa eu sair da tela. Vou finalizar o processo só para ficar mais fácil a compreensão de tudo isso que eu falei para vocês. Então, aqui eu tenho as etapas de captura dos documentos, frente e verso. Ele faz a extração. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês vai aparecer na tela do onboarding. Ele faz a extração. Ele me recomendou aqui revisão de 2 campos, porque eles estão com um score abaixo do que eu defini na plataforma. Eu defini um score super alto, então esses 2 campos, por exemplo, para uma mesa de fraude, eles seriam suscetíveis de revisão. Ok? Os demais campos, data de emissão, data de validade do documento, estão todos extraídos, categoria da habilitação, nome do pai, da mãe, crop das fotos, e vamos para a etapa de liveness. Essa é a nossa nova modalidade de liveness, é o Magnify. O usuário é desafiado a tirar uma foto neutra e depois aproximar o olho. Esse procedimento faz com que a gente consiga capturar de 4 a 8 frames para garantir a vivacidade, garantir que não seja um spoof. E a gente consegue já proteger, inclusive, contra video injection, nessa nova modalidade, o que é uma demanda uma das perguntas mais frequentes que a gente escuta. E aqui eu recebi um aviso de revisão necessária desse onboarding, muito provavelmente por conta da validação de idade. Esse frame que foi utilizado, eu estou mais distante da foto. O algoritmo gerou um gap de idade que é maior do que o threshold que eu defini, de 4 anos, intervalo de 3 anos, melhor dizendo, para cima ou para baixo. Eu tenho 40 de idade, ele estimou que eu tenho 47. Eu vou ter uma conversa com ele depois dessa sessão aqui, porque isso não é justo. Mas, enfim, ele gerou um alerta de segurança que vai estar disponível para o usuário, para o nosso cliente, na plataforma. Para avaliação, justamente
Vocês trocaram o computador aqui? A rede está aqui. Bom, as demos foram feitas para deixar a gente com vergonha, sempre, né? Agora podemos? Podemos. Então tá bom. Agora, oficialmente, a gente vai para as perguntas e respostas do nosso amigo Renato Moraes. E já começamos. É possível fazer o liveness local no celular ou precisa do servidor? É possível fazer em ambos, tá? A nossa solução ela permite que o liveness seja feito no aplicativo, no SDK. Quando a gente faz a implementação, já existem processos definidos para que seja feito o liveness. Entretanto, a nossa recomendação, dependendo do caso de uso, é que sempre se faça no servidor, porque a gente consegue executar processos mais complexos na rede neural e garantir com mais precisão de que o indivíduo é uma pessoa viva, de que não é uma máscara, de que não é uma foto, uma tela de alta definição, de que não é uma injeção de vídeo, entre outros. Mas é possível, sim, fazer no celular. Excelente. Caso a pessoa, enfim, o cliente não use documentos para cadastro, dos usuários, ele pode usar o input manual do usuário para cadastro na Trust Platform, que no caso é a demo? Aqui? Sim, sim. É muito comum, além do input manual de dados, a gente entregar a solução em casos onde o cliente já tem um OCR robusto, um OCR que já funciona e ele não deseja substituir. Nesse caso, eu não consigo fazer as avaliações do score do documento que eu estava tentando mostrar aqui para vocês, né? Extrair cada dado e fazer a avaliação, porque o score é fornecido por outra fonte, assim como o dado incluído manualmente. Então, a gente tem outra solução desenvolvida em cima do ABIS, que é a gente chamava até alguns dias atrás de Cloud Matcher, mas agora a gente chama de Lightweight Facial Identification System, que é um módulo do ABIS mais leve, sem as funções de íris e de impressão digital, dedicado para o facial, que pode fazer toda a análise. Então, os dados vêm inseridos manualmente e a gente inclui esse Cloud Matcher na solução para que seja feita a parte de liveness, captura facial, 1 para 1 e 1 para N. Maravilha. Se o cliente já possui um OCR implementado e funcional, é possível agregar apenas as funções de captura facial e prova de vida no workflow? Sim, é possível. A solução é modular, tá? Então, tanto a Trust Platform. A Trust Platform, na realidade, é que ela vai demandar que os outros componentes estejam instalados. Mas, do ponto de vista do Digital Onboarding Toolkit, é uma solução modular. Então, eu tenho 3 componentes. Se vocês precisarem só do liveness, a gente consegue entregar só o liveness. Se precisarem só do face capture, a gente tem a ferramenta só de face capture e assim sucessivamente com o OCR. Então, é possível. Para a gente encerrar, 2 perguntas em uma. Se vocês, sim, no caso Inovatrix, têm liveness passivo e qual o tamanho do SDK para o liveness e captura de documento? Sim, a gente tem, hoje em dia, são 3 modalidades de liveness. 2 que a gente chama de ativo e uma de passivo. Passivo é aquele tradicional, um só frame, o usuário posiciona, é a mais user-friendly, a mais amigável possível para o usuário, posiciona o rosto e tira foto. Esse é um caso de uso muito comum para algumas instituições que têm um público de A a Z, melhor dizendo, em termos de faixa etária ou de fit com tecnologia. Então, um frame só, gera pouquíssima fricção. E outros 2 tipos de liveness, que são o Smile Liveness, onde o desafio para o usuário é dar um sorriso, uma foto neutra e uma sorrindo, e o Magnify, que é esse que eu mostrei para vocês, onde o usuário tira a primeira foto e depois aproxima do olho. Não estamos analisando o íris, tá? A gente está analisando só a circunferência do olho, quando ele casa ali, para a gente capturando os frames. E o tamanho do SDK para liveness e captura de documento, ele vai variar de acordo com os componentes que você vai querer colocar ali. Mas, Haroldo, você pode me ajudar. Eu acho que se nós usarmos os 3 componentes, Face Capture, Liveness e OCR, isso está em torno de 40 MB.
Exatamente. Dependendo se for só uma das funções utilizada, pode chegar a 1,5 MB. Mas a solução completa em torno de 40 MB. Os Maravilha. SDKs. Muito obrigada, Renato, pela sua participação. Palmas para ele, né, gente? Eu que agradeço.